Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, mais uma oportunidade de nós melhorarmos a nossa conduta referente a servir a Deus. E quando a gente fala servir a Deus, parece até um pouco irônico, porque nós pregamos que o nosso Deus é Senhor de todas as coisas, Deus de todos os tempos, aquele que tudo pode, que tudo faz, que o querer dele é soberano, e que aquilo que para a gente é impossível, para ele é normal. E a impressão que dá é que nós nos servimos de Deus, porque nós não temos nada, não somos nada, e ele é dono e senhor de todas as coisas. Mas essa parte de servi-lo com primazia é que nos coloca à mercê da sua grandeza, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça infinda em nosso favor. Isso não quer dizer que ele passa a mão na nossa cabeça, nem que perdoa a esmo, se não houver arrependimento e mudança. Mas o assunto que eu quero falar é de uma ordem desse Deus, onde fala aqui no capítulo 12 do livro de Êxodo. O subtítulo está escrito assim: a instituição da primeira Páscoa. Negócio acontecido lá atrás, 1450 anos, mais ou menos, antes da vinda de Jesus. Diz assim a palavra: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será por princípio dos meses, este vos será primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, no qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e nas vigas das portas das casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne no fogo, assada, com pão em asmos, com ervas amargas o comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água.
senão assado no fogo, e a cabeça, com os pés e com a fissura, e nada dele deixará até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimará no fogo. Assim, pois, comereis os vossos ombros cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito nesta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do ouvido, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quanto eu ferir a terra do Egito. Nós estamos falando de um Deus que não precisava identificar as casas do povo de Israel, que não era necessário que houvesse aquele sangue marcando a casa, porque nós temos um Deus que cuida, conhece, e ele sempre se comporta com sabedoria. Mas existe um fator dentro da nossa ligação com Deus que é primordial nós sabemos. É o fator chamado obediência. Não precisava do sangue, não precisava do cordeiro, não precisava do cabrito, não precisava do ritual. Mas nós precisamos trazer uma marca em nós. E essa marca do sangue, naquelas ombreiras, nas vergas das portas que Deus sabia o que tinha dentro, o que tinha atrás, diz respeito à nossa obediência. A Bíblia não fala, mas eu creio que houve morte de primogênito entre o povo de Israel. Porque nós somos desobedientes por natureza. E acredito também que aqueles egípcios mais chegados, alguns deles, ou estrangeiros de outra parte, conseguiram sair daquela situação também usando a obediência. Nós hoje estamos vivendo um tempo em que desde a criança pequena já não vem se notando a obediência, já não vem se notando os ensinamentos, aquele ensinamento que Deus tinha dado a Moisés, falando: olha, você conta tudo isso para esse povo. Tinha feito isso com Abraão lá no começo. Olha, conta tudo o que está acontecendo, o que eu faço, o que eu fiz, o que eu posso fazer, para que a sequência seja dada, sequência de obediência, de crença, de fidelidade. E nós estamos vendo os nossos valores atuais sendo dilacerado pela modernidade, pelas invenções, pelo fator compulsivo de ganhar dinheiro de muitas pessoas. Nós vemos igreja ludibriando crente,
Nós vemos crentes tentando tirar proveito de igreja. Nós estamos vivendo uma inversão daquilo que Deus quer para nós. Nós sabemos que a Bíblia é bastante simbólica, que ela diz coisas que quer dizer outras para nós. E hoje nós temos que ter ainda o sangue do Cordeiro na nossa vida. Nós não estamos passando ele nos umbrais, na lumeira da porta, nós não estamos, mas nós temos que ter ele na nossa vida, nas nossas decisões, na nossa fé, na coragem de batermos de frente contra as coisas más e nos colocar em favor do que é certo. Nós encontramos hoje muitos crentes, muitos cristãos, muita gente metida até o pescoço nas igrejas, muita gente trabalhando e fazendo coisas bem feitas e bonitas dentro da igreja. Mas o foco é outro. O foco não é agradar a Deus. O foco tem sido se colocar em destaque. Se colocar de uma maneira de aparecer. E por que não dizer, muitas vezes, em conseguir benefícios através daquilo que está fazendo. Nós encontramos muita gente cantando bonito. E a ligação daquela música dela, daquele louvor, não é com Deus. Não é com o Deus Criador. Mas com Deus que tem dominado esse século. Nós vemos, principalmente agora, nesses tempos de avanço tecnológico, de internet, muitos pregadores fantásticos nas suas palavras, que conhecem, que estudam, que sabem tudo de Bíblia. Mas o foco não tem o sangue. O foco não tem a direção da fé, da busca pelas almas que estão se perdendo, mas sim por um bem-estar social, talvez até psicológico, por se sentir bem quando estão em destaque. Ainda hoje, eu mencionei um versículo da palavra de Deus que mostra Jesus confabulando com os seus discípulos e houve uma pergunta, talvez interessada em saber qual dos 12 apóstolos seria o mais proposto à condecoração. Jesus disse: traga aquele menino, traga aquela criança. E chegando essa criança perto dele, ele falou: olha, quem não foi igual a esse menino? Talvez houve até dúvida do tamanho, do comportamento, de como seria. Mas ele falou: quem não tiver a humildade desse menino, tem vaga lá não. Não entrará no reino do céu.
É a palavra de Deus, isso aqui. Aquele Jesus. De 2000 anos atrás. Ainda é ele que dita as regras. E nós ainda estamos sendo colocados como discípulo. Discípulo, aprendiz. E tem tanta aprendiz se determinando ser apóstolo. Cuidado. Observa, retém o bem, seja obediente, seja humilde, e terás o sangue em ti. Importante ainda é ter a marca do sangue. Que o Senhor nos abençoe.